Olá pessoal, tudo bom? Bom, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês uma ferramenta de análise de código, né, que nós vamos utilizar durante a disciplina, tá? Como essa ferramenta tem uns detalhezinhos com relação à instalação, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Explicando alguns detalhes dela e mostrando como que eu fiz, né, como é que eu segui o processo aqui para que ela funcione, entendeu, adequadamente, ok? Muito bem, então é o seguinte, a ferramenta que nós vamos utilizar, tá, ela é dessa família de ferramentas aqui do SonarGraph, tá? Então o SonarGraph tem essa família de produtos aqui, então um deles, por exemplo, é o Explorer, tem o Architect, tem o Developer, tá, e tem outras. Então a ferramenta que nós vamos utilizar é a SonarGraph Explorer, tá? Então é essa aqui que nós vamos utilizar, tá? Então ela tem uma licença livre, né, para qualquer tipo de uso, e mesmo assim sendo livre ela tem recursos assim interessantes que dá para a gente realmente ajudam a gente a refletir bastante sobre o projeto, né, que a gente vai analisar, tá? Então como vocês podem ver aqui, ó, tem algumas visualizações diferentes, ela apresenta métricas, né, sobre o projeto e tal. Bom, primeira coisa é o seguinte, vocês precisam conseguir, né, uma licença, tá, para usar aqui essa ferramenta, tá? Então qual é o processo? Você deve criar uma conta aqui, tá? Aí você baixa a ferramenta, certo? Aqui tem o download aqui. E aí você também pode requisitar aqui uma licença, né, uma licença livre aqui para uso. Tá? Depois que você abaixar a ferramenta, né, e fizer aquela requisição, né, no meu caso aqui eu já estou logado, tá? Então se eu entrar aqui no Your Licenses, né, eu já consigo ver aqui o seguinte, olha, minhas licenças, né, suas licenças. Então eu tenho aqui, ó, uma descrição da licença e aí as chaves associadas com a licença. Tá, então aqui eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um código de ativação, que eu posso usar esse código lá dentro do SonarGraph para ativar ele. Tá? Então veja que aqui já consta também que é justamente para a versão Explorer mais Build, né, que é a que a gente vai usar. Tá? Também posso, ao invés, tá, de usar um código de ativação, eu posso também usar aqui criar um arquivo de licença, mas não é necessário. Tá? Eu acho mais fácil usar esse código de ativação aqui. Okay? Muito bem, então depois que você abaixar a ferramenta, né, SonarGraph, tá? Vou até fechar ela aqui para entrar de novo. Tá? Coloque ela em um local adequado aí, né, do seu computador. No meu caso ela está aqui na raiz. Veja, então criei aqui a SonarGraph, coloquei os arquivos dela aqui. Tá? Então esse aqui está o arquivo principal, né, para a gente acionar ela. Então vou dar 2 cliques aqui. Ela aparece escrito SonarGraph, tá, na inicialização, tá? Só que como está aparecendo aqui no outro monitor vocês não estão vendo, mas assim que ela abrir, pronto, ela abriu, tá? Então essa aqui é a ferramenta, né, SonarGraph. Minha luz aqui está dando um piripaque. Ok. Muito bem. Com relação à licença, tá, vocês podem vir aqui em Help, Manage License. E aqui, sei que está bem pequenininho, mas dá para ver aqui, ó, tem Activation Code. Então você deve colar aquele código de ativação aqui, clicar em Request, tá, ele vai preencher os dados aqui, aí você clica em Install e aí a ferramenta está pronta para ser usada. Ok? Muito bem. Vamos ver agora aqui o seguinte, tá? Eu vou seguir um determinado processo aqui, tá, na explicação da ferramenta, como é que a gente cria um projeto aqui, tá, para ver se está pelo menos funcionando e se dá para, né, para começar a fazer alguma análise, ok? Bom, primeira coisa é o seguinte, como eu sempre aconselhei, vamos pegar sistemas em Java, tá, porque minha experiências anteriores aí também da oferta anterior dessa disciplina
mostrou que os sistemas em Java funcionam melhor aqui, tá? Muito bem, o que eu fiz aqui então? Eu tenho um sisteminha pequeno, tá? Que se chama Abaco, tá? V2, esse aqui, ó. Tá, então eu vou utilizar esse sisteminha que eu tenho, ele é um framework de persistência, tá? Vou usar ele para criar um módulo dentro lá do Sonar Explorer e ver se está funcionando, né, adequadamente. Okay? Bom, primeira coisa é o seguinte, tá? Todo sistema que você for pegar, tá, para fazer análise não pode ser apenas o código-fonte, tem que ter os .class, ok? Então, se você baixar um projeto lá do GitHub, tá, que tiver só o código-fonte, tá, você vai ter que dar um jeito de compilar para gerar os .class, tá? O que geralmente eu faço, que eu acho mais fácil, mas aí vocês podem ver como é que vocês vão fazer isso, tá? Eu geralmente pego aqui no Eclipse, crio um projeto aqui dentro, tá? Jogo o código-fonte ali só para compilar, tá? Outra observação importante, o código-fonte não precisa estar compilando com sucesso, tá? Basta que tenha os .class, ok? Tá? Então, mesmo que dê alguns erros, eu vou mostrar aqui no Abaco V2, mesmo que dê alguns erros na compilação, ele consegue fazer análise, tá? Muito bem, aqui no Abaco V2, então, ele é simples, né? Tem aqui uma pastinha aqui do código-fonte, ele tem aqui 4 pacotes, né? Dentro de Application tem aqui algumas classes Java, dentro do Instantiation tem só uma, no Persistence tem mais algumas outras, né? E no Util tem mais algumas aqui. Tá? Então é uma aplicação pequena, né? Acho que tem em torno de 7.000 linhas de código aqui. Muito bem, vou fazer um teste aqui então, só para vocês acompanharem. Eu vou tirar aqui o bin, porque no meu bin é onde está setado que ele joga os .class. Veja que eu tenho aqui todos os arquivos .class. Tá? Então eu vou tirar, vou apagar o bin, tá? Só para gerar ele novamente, para meio que mostrar para vocês como é que eu faço. Tá? Então aqui no Eclipse, tá? Já está aberto aqui o projeto Abaco V2, né? Então sempre é bom sempre atualizar, né, as coisas e tal. Se eu abrir aqui, sei lá, uma determinada classe Java, né, eu poderia mexer nela aqui, entendeu? Dar salvar, né, para ver se ele compila. Olha lá, inclusive ele está dando erros, né, então ele compilou. Se a gente olhar lá no... Ó, ele já criou aqui o pacote bin, e já criou pelo menos o application aqui dentro, tá? Mas é bom que todos os pacotes estejam compilados, tá? Então aqui no Eclipse eu vou dar um clean, aqui project clean, tá? Geralmente quando a gente faz isso ele faz uma compilação completa, tá? Então se eu voltar aqui no bin, aí todos os pacotes aqui, ó, foram novamente gerados e os .class, né, estão aqui dentro. Beleza, então eu já tenho meu projeto aqui. Nesse caso ele está compilando com sucesso, mas eu vou causar um erro aqui justamente para mostrar para vocês que ele consegue fazer análise mesmo que a compilação esteja dando erro, tá? Então eu vou colocar umas letras aqui em Customer, ó. A hora que eu salvar, tá? Então ele vai dar erro, né? Dizendo que aquele Customer, todo mundo está dizendo que aquele Customer não existe, tá? Então eu vou deixar desse jeito aqui. E aí eu vou, então agora aqui no Sonar Graph, tá? E vou aqui dentro agora configurar de uma forma que eu consiga fazer análise. A tela ficou meio pequena, tá? Eu estou percebendo isso aqui na visualização. Eu vou procurar falar onde eu estou clicando para que não tenha problemas de vocês entenderem, tá? Muito bem, primeira coisa aqui é o seguinte, você deve criar um sistema, tá? Então esse é o nome, tá, da primeira coisa que você deve criar aqui dentro do Sonar Graph. Então você deve vir aqui em File, New, tá? System, tá? Essa é a primeira coisa aqui. Tem algumas opções aqui de sistemas baseados em workspaces do Bazel, do Eclipse inclusive, do IntelliJ, tá? Ou do Maven. Mas também funciona, por exemplo, se você vier aqui direto em New System. Muito bem, aqui você vai colocar um nome, tá? Então geralmente eu coloco aqui sistema e coloco o nome do meu projeto lá. Então Abaco O. Tá? Certo. Você deve dizer aqui, ó, aqui começam as coisas mais importantes, tá? Em que diretório que ele está. Tá? Então,
clica na pastinha, tá? O meu, né, Abaco V2 é esse aqui, ó, é esse que eu quero analisar, tá? Então eu entro na pastinha, tá? Então eu estou nela, certo? É essa pasta aqui que eu estou indicando para ele que é a pasta raiz aqui desse meu, né, projeto. No caso lá ele chama de sistema, ok? Então eu clico aqui, ó, selecionar pasta, beleza. E aí outra coisa aqui interessante é o seguinte, veja, tem aqui uma opção que é Use Quality Model, tá? Que é usar modelo de qualidade. Quando a gente clica aqui, tá, ele já traz aqui um modelo de qualidade que é o Default, tá? Como nós estamos fazendo análise de sistemas Java, eu indico que vocês venham aqui e escolham aqui, ó, Java Default, tá? E não Core Default. Embora, tá, eu tenho visto que funcione também da mesma forma, mas como estamos, né, focados em sistemas em Java aqui, eu aconselho que pegue esse Java Default. Yeah? Ok, então da Finish, muito bem, tá. Geralmente, bom, aqui no meu ele está dando essa mensagem, tá? Eu percebi que essa mensagem ela não atrapalha nada, tá? Não sei se também vai dar na versão de vocês aí, tá? Que é falando que os analisadores não estão licenciados, tá? Mas não encontrei problemas em relação a isso. Então simplesmente dei OK. Bom, percebe que nada apareceu aqui ainda, tá? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que criar uma coisa aqui chamada módulo, tá? É o módulo que na verdade que ele consegue fazer análise. Então podemos até dizer que é um módulo de análise, tá? Então como é que eu faço isso? Então File de novo, New, tá? Módulo, e aí nós temos aqui módulos C#, módulos que são Java, módulos Python, tá? Então novamente aqui, novo módulo Java. De novo ele apresenta outras opções, até por exemplo módulos baseados em workspaces do Eclipse, tá? Não tentei dessa vez, mas também funciona, tá? Então eu vou nesse caso aqui pegar esse genérico, tá? Que é um novo módulo Java. Você deve então dar um nome para esse módulo. O nome que você der para esse módulo é o que vai aparecer aqui, tá? Nessa parte branca, tá? Então módulo e aí Abaco O. Abaco O. Ok. Muito bem. Descrição se você quiser, tá? Ou clique em Finish. Certo, muito bem. Aqui ele já começou a aparecer uma série de coisas relacionadas com métricas do sistema. Então, por exemplo, aqui total de linhas de código, linhas comentadas, nível de manutenibilidade aqui do sistema, nível ACD, etc. Tá? Então, nosso objetivo aqui é simplesmente ver se por enquanto, né, a ferramenta vai funcionar adequadamente. Depois que você criou o módulo, perceba que ele cria aqui duas coisinhas. Tá? Ele cria com aquele nome que você digitou, né, que é módulo Abaco, né, OO, e também cria aqui um external Java. Tá? Esse external Java não tem necessidade, a gente vai acabar não usando ele. Tá? Eu acredito que ele é criado apenas justamente porque o Java ele referencia bibliotecas externas. Tá? Mas o que interessa são as classes, né, que tem as classes internas ali do sistema. Bom, depois que feito isso, perceba que embaixo do módulo AbacoVL não tem nada. Então é aqui dentro que nós temos que colocar, que fazer aparecer, né, as classes que vão ser analisadas. Muito bem, nesse caso aqui, o que eu faço agora? Tá? Então eu tenho que definir primeiro, tá, um root directory, tá? Um diretório root, tá? Um diretório raiz. Então a primeira coisa, clicou ali em cima, botão direito, vem aqui, ó, new diretório raiz. Quem é o diretório raiz? É o diretório raiz daquele projeto que eu quero analisar. Tá? Então você vem aqui, no meu caso é o Abaco V2, tá? Já estou nele, tá? Dentro dele eu estou vendo aqui que ele já tem o bin, que foi criado lá na hora que eu compilei, e tem o código fonte aqui, ok? E tem também uma pasta nova que o próprio SonarGraph, tá, criou ali dentro. Tá? E que tem algumas coisas de configuração dele. Muito bem, como eu já estou na pasta correta, clico em selecionar pasta. Tá?
ele vai aparecer só um pontinho ali, justamente entendendo que ele é a raiz, né, do seu projeto. Clique em Finish. Perceba que ainda nada aconteceu aqui, ok? Muito bem, aí o que eu tenho que fazer? Depois que eu defini o diretório root, que agora ele sabe, né, qual é o diretório root, de novo, botão direito, aí você vai vir aqui, ó, em Manage Java Root Directories Archives, tá? Então, quer dizer, agora você vai gerenciar os seus arquivos e diretórios do root, tá? Clicou, aparece essa janelinha, aparece aqui o módulo que foi criado, que é aquele que está aparecendo lá, só que ele vazio ainda, certo? Só tem ali indicando a verdade que, né, que é o da raiz. Bom, vocês devem observar aqui para ver se está no diretório correto, tá? Perceba que o meu aqui está no abacu, né, OV2, então está no diretório correto. Eu clico em Detect, tá? Ele vai detectar para mim o que tem lá dentro, tá? Ele vai mostrar aqui uma lista. Em projetos grandes, essa lista vai ser enorme aqui, tá? Então ele está mostrando para mim as duas pastas que eu tenho. A pasta que tem os fontes, né, e a pasta que tem os binários, que tem os .class. O que eu faço? Eu levo as duas para lá. Tá? Eu tenho que levar tanto, né, ele entende na verdade que o root directory, tá, é justamente, né, onde ele encontra ali o main e os .class. Então eu vou levar as duas para lá. Vamos lá. Isso. Beleza. Levei as duas, vou clicar em Finish, tá? Perceba que novamente nada aconteceu, por quê? Porque agora que você já configurou tudo e setou, você deve agora fazer um parser, né, de todo o código, na verdade, que foi colocado aqui, ó. Então perceba que apareceu aqui agora o bin, né, e o source, né, que nós atribuímos lá. Muito bem, para fazer o parser agora, basta clicar aqui no botãozinho de Refresh System. Ele vai fazer um parser e vejam só, agora ele já completou aqui, entendeu, vários dados, como por exemplo, linhas de código total, ó, 7.000 e pouco, todas as linhas comentadas, 650. Apareceu também outros valores e métricas aqui. Para você testar se está funcionando também, abre aqui, ó, né, a pastinha aqui. Perceba que ele deixou aqui apenas o source, tá? Vem, por exemplo, em cima de um diretório desse, clica o botão direito, tá? Perceba que tem a Showing Graph View, Showing Dependencies View, tá? Clica em cima dele, por exemplo, aqui desse Graph View, né, para a gente ver se está funcionando. Vem, por exemplo, aqui, ó, In. Tá? Então ele tem que mostrar essas visualizações aqui, ó. Tá, então, Application, Showing Graph View, In, Out. Veja. Então, desse jeito é que a gente vai começar a analisar, né, os projetos aqui. Persistence, Showing Graph View. Posso vir aqui, ou aqui, Dependency View. Tá? Ele também mostra esse tipo de visualização. Então, posso voltar em System, é aquela tela inicial. Tem também aqui uma janela de métricas. Tá? Eu cliquei aqui em cima, Metrics. E tem uma série de métricas aqui. Tá? Conforme você vai descendo aqui, ó, ele vai aparecendo o valor da métrica aqui do lado direito. Tá? Então, se estiver aparecendo valores aqui, é porque também ele está conseguindo ler corretamente. Está conseguindo ler corretamente, né, os arquivos e está calculando também as métricas. Alguns está dando zero aqui, depois a gente vê isso, mas perceba que ele está conseguindo calcular a métrica de vários aqui, tá? Muito bem, então eu quero que vocês, tá, façam esse teste, tá, com a ferramenta Sonar Graph Explorer, tá? Qualquer dúvida, tá, pode mandar lá no fórum, então, que a gente vai conversando e tentando resolver, tá? Lembre-se que toda quarta-feira também temos o nosso horário de plantão, tá? Quem não puder naquele horário também me avisa, tá? Que eu dou um jeito de atender também o horário, ok? Muito bem. Nessa videoaula é só isso, então, e obrigado.